Saudações a todos, vou iniciar este vídeo em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Genésio, sou ministro da Palavra de Deus, tenho alguns títulos também de ministério, mas eu mesmo me intitulo ministro da Palavra de Deus. Como Paulo disse, nós somos ministros de uma nova aliança. Que aliança? A aliança feita no sangue de Jesus. Ele nos fez ministros de uma nova aliança, que não é da letra, mas é da graça, é do Espírito, ok? Então, irmãos, essa semana eu tenho trabalhado aí sobre um ministério que vai ser aberto, sobre uns irmãos que estão abrindo um ministério para encampar todas as igrejas dissidências que estão descentralizadas, né? Com alguns problemas que houve aí no ministério de algumas outras igrejas, eles ficaram descentralizados no Brasil. Então tem uns irmãos aí que eles estão montando um ministério. Aliás, não são só alguns irmãos, são irmãos de outros estados também que estão procurando dar um teto, centralizar, ajuntar essas dissidências que estão desgarradas, ok? Então, irmãos, no decorrer dessa semana eu tenho recebido muitas perguntas. Então, tem irmãos que dizem: irmão Genésio, como que eu faço para abrir um ministério? Como que eu faço? É difícil abrir uma igreja? Como que eu faço para abrir uma igreja? Irmão Genésio, para que ministério eu devo ir? O que eu devo fazer? O que o irmão acha desse ministério que está abrindo? O que o irmão acha do ministério do Tião do Urundi? O que o irmão acha de eu começar uma reunião na minha casa? Como é que eu devo fazer? Que iná eu tenho que adotar? Que doutrina eu tenho que seguir? Eu tenho que ser pentecostal, tradicional? O que eu tenho que fazer? Então, irmãos, eu vou fazer esse vídeo em nome do Senhor Jesus. E sinto em mim que estou fazendo na guia do Espírito Santo. Então, o que eu vou falar aqui neste vídeo, sintam-se que vem do céu através do Espírito de Deus e através da guia da palavra. Quem quer abrir uma igreja, irmãos, tem que se preocupar no começo. O mínimo que tem que se preocupar são com esses itens aqui. Qual vai ser o nome do meu ministério? Entendeu? Que documentação eu tenho que fazer para abrir uma igreja? Essa é a mínima preocupação que você tem que ter antes de começar um ministério. Porque um ministério, irmão, não se começa já numa igreja grande, já com um povo, já numa igreja aí de 300, 500 pessoas. Não é assim que se começa um ministério, irmãos. O ministério, ele se começa com reuniões nas casas, ou numa garagem, ou na sua casa mesmo, ou alguns irmãos que se reúnem e compram um salãozinho, né? Ou tem lá na sua casa um quarto vago, ou tem um lugar para você construir alguma coisa de emergência para você começar uma reunião. Então, quando você vai começar uma reunião, você não tem que se preocupar em legalização primeiro, não. Primeiro, irmão, você tem que se preocupar em ter pessoas comprometidas com a sua igreja. O que precisa? Precisa de umas 10 pessoas comprometidas, que é o que se precisa para abrir uma ata de uma assembleia de uma igreja. Né? Precisa de presidente, vice-presidente, né? Precisa de tesoureiro, 2 tesoureiros, né? E outras funções mais que eu não vou entrar em detalhe agora, mas que compõem uma assembleia de uma igreja, para você poder funcionar. Depois, irmão, você tem que fazer o registro nos cartórios, né? E aquilo tem que estar de acordo com a legislação. Então, é melhor você arrumar um contador, uma pessoa que conhece, já para fazer essa legalização para você. Porque é complicado, tem que fazer atas de convocação, e a papelada tem que ser de acordo com a legislação. Então, se você não tem um certo conhecimento, você não vai conseguir fazer isso, você vai ter muito problema, muito tropeço. Né? Então, contrate uma pessoa que já conhece isso. Ou, irmãos, peça ajuda para um outro ministério de irmãos que possam te ajudar gratuitamente, porque tem, não é todo mundo que cobra, não. Tem irmãos de uma outra convenção ou de uma outra denominação, que mesmo que você não fala: olha, irmão, eu não vou prometer se ligar a você, ele não vai se negar a te ajudar. Muitos se negam, muitos querem algo em troca. Eles querem te dar alguma coisa, mas querem algo em troca, entendeu? Então, irmãos, não se preocupe com legalização. A primeira coisa que você deve se preocupar, veja bem, é começar uma reunião e, irmãos, pregar o quê? Ah, como é que eu começo? Vai ser pentecostal? Vai ser tradicional? Vai usar véu? Não vai usar véu?
Entendeu? Bom, irmãos, primeira coisa que tem que fazer, usar a palavra de Deus. Esta aqui, ó. Esta aqui é o estatuto da igreja. Este aqui. Igreja, irmão, não precisa ter muita firula não de estatuto, não. Tem que ter um estatuto simples. E no estatuto tem que estar dito assim. Esta é uma comunidade que está sendo constituída para pregar a palavra, para anunciar a palavra, para levar o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, sem fins lucrativos, sem distinção de raça, de cor, de acordo com a Constituição brasileira, sem discriminação. É isso que você tem que ter. E o seguinte, e no estatuto tem que estar escrito assim: nossa guia de fé vai ser a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, mas é de capa a capa. É a Bíblia de capa a capa, não é só o Novo Testamento não é só o Atos dos Apóstolos, né? Porque lá em Coríntios, irmão, tem alguns mandamentos lá que tem uma vez só na Bíblia, e é um capítulo da Bíblia, entendeu? Nós temos que pegar tudo que está escrito sobre um assunto na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Jesus disse uma coisa sobre o divórcio, mas esse divórcio que Jesus disse, como que está sendo tratado no restante da Bíblia? Jesus disse para tirar o iníquo de dentro da igreja e jogar fora da igreja. Mas o que está escrito sobre isso em outras cartas? O que Paulo falou em outras cartas? Tem que ser a Bíblia inteira. Você não pode pegar versículos da Bíblia para julgar. Então, nosso estatuto vai ser a palavra de Deus. Você coloca isso na tua igreja. O nosso estatuto vai ser a palavra de Deus. Tudo será resolvido de acordo com a palavra de Deus. Vem um caso lá de desquite, de divórcio, de traição. O que nós vamos usar para julgar? É tópico de ensinamento? Não. É legislação do país? Sim, também é legislação do país, junto com a Bíblia. Que a Bíblia não fere leis de país, irmãos. A Bíblia nunca feriu lei de país nenhuma. A Bíblia é para todas as leis, todos os países e todos os tempos. Então, a Bíblia entra num consenso com a lei de cada país. Jesus nunca infringiu nenhuma lei. Então nós vamos usar a Bíblia e o bom senso também. E a guia do Espírito Santo. Porque a Bíblia, sem o Espírito Santo guiar, irmão, ela vira um livro comum. Pasme, mas é isso. A Bíblia é a palavra de Deus, irmão. Mas esse livro aqui, ele nunca vai ter condições de conter todos os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são eternos, são infinitos. O próprio escritor bíblico falou, nem que eu escrevesse milhões de livros, eu ia conseguir passar tudo que está escrito aqui. Todos os pensamentos de Deus, irmão. Como que nós conhecemos os pensamentos de Deus? Através do Espírito. É o Espírito de Deus que nos mostra os tesouros que estão aqui. Então você vai usar a Bíblia? Vai. Mas na guia do Espírito Santo também, entendeu? Você vai pedir a luz do Espírito Santo. Então, assuntos de divórcio, como que nós vamos tratar? Na Bíblia, assuntos de igreja, administrativo de igreja, na Bíblia, surgiu um assunto na igreja? Senta aí, irmão. Vamos pegar a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Está aqui, a Bíblia fala isso, e acabou, nós vamos fazer isso e acabou. Só que tem que ser tudo que fala na Bíblia sobre aquele assunto, irmão. Não é jogar a pessoa fora da igreja e deixar ele jogado fora lá e não ver mais. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, ó, pune, tira da comunhão, mas quando ele se resolver, traz de novo para a comunhão. Então tem que ser a Bíblia completa, a guia da igreja. Tá? Não precisa de tópico de ensinamento, não precisa de tópico, não precisa de cartilha, não precisa de outros livrinhos, não precisa de livretos, não. É a Bíblia que é o estatuto. Siga a Bíblia e você jamais vai errar. Siga a Bíblia e a sua igreja vai prosperar, ok? Então, irmãos, eu vou mostrar na Bíblia o que eu estou falando, tá? Então, se você quer abrir uma igreja, um ministério, não se preocupe com o nome, não. E nem de alugar nada, e nem de sair correndo, e nem de atropelar, irmãos. Confie primeiro no Senhor, depois pegue uns 3 ou 4 ou 5 pessoas comprometidas. Se você vai alugar alguma coisa, que essas pessoas se comprometam a pagar. Entendeu? Não conte com coleta de irmandade, não conte com promessa de outro ministério que vai te ajudar, não conte com promessa daquele irmão que falou que vai te ajudar, não conte com isso. Conte com 5 ou 6 pessoas comprometidas, ou você mesmo, ou você tem condições de pagar um aluguel de 500, 600 conto aí por mês? Aluga um salão e paga do seu bolso. Paga lá, do seu bolso, a conta de luz e a conta de água, e paga do seu bolso. O que estiver entrando de coleta, se alguém ajudar em alguma coisa, guarda, abre uma conta lá e guarda para um dia, irmãos, quando o Senhor autorizar você abrir uma igreja, mudar, fazer um ministério, quando o Senhor autorizar.
Porque veja bem, como que foi aberta a primeira igreja que se tem notícia? A primeira igreja que se tem notícia, que Deus aceitou que ele estivesse naquela igreja, o Senhor aceitou habitar lá, aparecer lá, visitar lá, ele aceitou. Foi o templo de Salomão. Mas veja bem, como que foi feito o templo de Salomão, irmão? Primeiro, Davi quis fazer. Mas o que o Senhor falou para ele? Não, Davi, você não vai fazer. Que Deus não se agradou, irmão, que Davi era um homem sanguinário. Então, Deus não autorizou Davi a fazer. Então, a primeira coisa que alguém vai abrir uma igreja, precisa pedir autorização de Deus. Senhor, tu quer que eu abra uma igreja? Sabe? Para propagar a tua palavra, para fazer um ajuntamento? Tu vai se agradar de mim, Senhor? Então, que nome, que eu ponho? Que doutrina eu vou usar? De que jeito que vai ser? Irmão, Deus mostrou para Francisco tudo isso. Como que devia ser, como que não devia. E Deus mostrou, irmão, para Salomão. Porque veja bem, depois, irmãos, Davi não construiu o templo, ele obedeceu a Deus. Ele não foi construir. Mas aí o que ele fez? Ele desenhou tudo que Deus mostrou para ele e passou ali o projeto na mão de Salomão. Glória a Deus! Talvez você tenha vontade de construir uma igreja, talvez você queira construir um ministério, mas diga uma coisa, Deus quer dar esse projeto na sua mão? É a vontade de Deus dar esse projeto na tua mão? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Deus não quis que Davi construísse a igreja, mas deixou Salomão construir. Entendeu, irmão? Então talvez Deus quer que você dê o seu terreno, que você ceda a sua casa, que você seja um obreiro dessa obra, mas não peça o ministério que você quer para o Senhor. Ele vai te dar o que Ele quer que você seja. Ah, eu vou construir isso aqui, eu vou ser o presidente desse ministério, eu vou ser ancião presidente. E aí? Será que Deus quer isso de você? Será que Deus não quer dar esse dom para outro, que tem o dom lá? Que tem as ferramentas necessárias, irmão? Nós somos ferramentas na obra de Deus. Então tem que deixar Deus trabalhar. E Deus não quis que Davi abrisse igreja, não. Deus falou, não, vai ser Salomão que vai abrir. E Salomão fez o quê? Deus mandou fazer, então, pega aí os carpinteiros, pega todos os ourives, vamos construir um templo rapidinho, e vamos entrar todo mundo, fazer uma festa lá dentro, né? Vamos matar boi, fazer uma festa, e glória a Deus, e vamos começar o templo, o tabernáculo. Foi assim? Não, irmão, não foi assim. O que Salomão fez? É só ler, né? Crônicas, Reis, né? Lá está escrito como que foi. Em 2 Crônicas. Em 2 Crônicas está escrito como que foi a construção do templo. Em Reis tem, mas em Crônicas, né? Em Crônicas está como que foi, irmãos, que Salomão construiu o templo. Então, irmãos, como que aconteceu essa entrega do templo? Quando Salomão entregou o templo, que estava pronto ao Senhor. Isso está mencionado em Reis e Crônicas. Então eu peguei aqui Crônicas, né, que começa a narrativa no capítulo 5 do segundo livro das Crônicas e vai até o 7. Tá? Então conta como que foi. Então, o que Salomão fez? Ele construiu o templo. Quando o templo estava pronto, irmãos, ele não entrou lá e fez culto, nem falou para o povo, pode entrar aqui, vamos fazer uma festa, e vamos aqui, né, festejar o templo, vamos fazer um culto, vamos fazer as práticas. Não foi assim, irmão. O que aconteceu? Salomão falou para o povo jejuar um mês, e se santificar, e se preparar, e se lavar. Então, irmãos, depois de que o povo estava santificado, Salomão já falou, vamos todo mundo entrar no templo? Não, irmãos. Ele entrou no templo sozinho e fez uma oração, fez uma preleção. E ali, do capítulo 5, ele começou a levar os utensílios, as arcas, os varais. E depois, irmãos, ele fez uma oração e fez uma apresentação, lembrando o Senhor de tudo que tinha acontecido, desde o tempo de Davi, que Davi queria
que o Senhor morasse num templo, tivesse um templo, porque o Senhor morava numa nuvem escura, é o que ele disse. Então, o teu servo Davi quis fazer um templo, mas o Senhor não concedeu esse desejo de Davi, mas deu para ele, o sucessor, para fazer. E ele começou, irmãos, a dizer tudo isso a partir dos 5, né? E a partir dos 6. E ele começa a expor para o Senhor, conversar com o Senhor, sozinho dentro do templo, né? Enquanto toda a congregação se mantinha em pé. Voltou o rei o rosto e abençoou toda a congregação. Ele abençoou a congregação, irmão, naquela oração do templo, e começou a lembrar o Senhor. Quando o povo saiu da terra do Egito, que ele vinha acompanhando no deserto, pela nuvem, pela coluna de fogo, e depois que atravessou o mar, glória a Deus. E depois contou a história, que Davi queria construir um templo, e que o Senhor não permitiu, né? E que seria para Salomão construir. Depois Salomão se pôs em pé perante o altar do Senhor, diante de toda a congregação, e estendeu as mãos. Ele tinha feito uma plataforma de bronze, e orou a Deus, e adorou a Deus. Em todos esses capítulos aqui, irmãos, vocês leiam do 5 até o último versículo do 6, ainda ele diz: ah, Senhor, não rejeite o teu ungido, lembra-te do grande amor que prometeste a teu servo Davi. Quer dizer, relembrou tudo aquilo, santificou o povo um mês. E aí ele entrou e fez uma oração, esta oração dentro do templo. E o que aconteceu, irmão? No 7, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e o povo ofereceu sacrifício ao Senhor. 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo dedicaram o templo a Deus. 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Então, meus queridos, veja só, irmão, veja ali o temor de Salomão, a dedicação dele, o respeito, irmãos, de construir algo para o Senhor, irmãos. Então, quando nós vamos dedicar um ministério a Deus, vamos construir uma igreja, primeiro nós temos que ter a aceitação de Deus, irmão. Se realmente é aquilo que o Senhor quer, se o Senhor vai conceder isso, se Ele vai habitar na tua igreja, se Ele vai habitar no teu ministério, se Ele vai confirmar o teu ministério. Porque se o Senhor não estiver contigo, não adianta você construir palácios, irmão. Porque muitas obras não terminam, porque muitas obras vão até um certo ponto e são derrubadas, são fechadas, são fragmentadas. Por quê? Por quê? Porque, irmão, não tem o Senhor lá, e às vezes o Senhor fica até uma certa altura, mas depois o homem toma a glória do Senhor, toma a direção, e aí a obra é fragmentada, ela é dividida, porque o Senhor não está mais ali, irmãos. Entende? Então, o que eu quero dizer aqui, irmão, sobre a construção de uma igreja e a construção de um ministério? Primeiro, saiba se o Senhor vai estar com você, irmão. E um ministério, irmão, tem que ter o caráter cristão, tem que ter o caráter bíblico, tem que ter o mesmo caráter da igreja primitiva, dos apóstolos, dos santos, irmãos, os santos do passado, que tinham caráter, que não faziam a obra de Deus para ganhar poder, nem para ganhar dinheiro, faziam a obra de Deus por amor das almas, irmão. Não deixavam as pessoas ir embora, traziam de volta, ajuntavam, irmão. Então, o que eu quero dizer? Você quer construir uma igreja, um ministério? Linda coisa é! E isso aí, irmãos, o Senhor aprova, porque é o ID do Senhor. Agora tem que ter um cuidado especial, irmão. Na obra que você vai construir, ela tem que ter a guia de Deus e tem que ter a palavra como luz e como estatuto. O estatuto tem que ter a palavra de Deus. Então vocês que vão construir uma igreja, que vão construir um ministério novo, primeiro peça para o Senhor entrar no ministério antes de vocês.
Antes de vocês entrar na igreja, se consagrem. Antes de vocês subir no altar, se consagrem. Irmão, o altar é santo. O altar onde o Espírito Santo fala. Porque o altar onde o Espírito Santo fala não é terra de ninguém não, irmão. Não é qualquer um que sobe, não. Altar, irmãos, onde expulsam pessoas da igreja. Altar onde prega o homem, prega o que quer. Altar onde prega a carne. Ali, irmãos, é terra de ninguém. Mas o altar onde o Espírito Santo prega, ele é sagrado. E só sobe lá quem Deus permite que suba. Então, o que tem que ter uma obra onde o Senhor vai habitar? Sabe? Consenso espiritual de todos os líderes, de todas as pessoas que vão se agrupar para aquele ministério. Tem que ter a mesma consciência, a mesma comunhão, o mesmo espírito. Qual que é a mesma comunhão? Aqui, ó, a Bíblia tem que ser o estatuto, a Bíblia tem que ser a guia, a Bíblia tem que resolver as coisas aí. Não é tópico de ensinamento, não é cartilhas, não é outros livros, entendeu? Não é achismo de ninguém, entendeu? Não é conselho da igreja, irmão. O conselho da igreja de Deus, da igreja onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo domina, o conselho da igreja tem que ser o Senhor e a Bíblia. E o Espírito Santo, irmãos. O estatuto da igreja registrado, irmão, é só uma formalidade da lei. O estatuto tem que ser a Bíblia. Então, irmão, qual é o conselho final aqui? Que eu dou para quem deseja abrir um ministério, abrir uma igreja ou abrir uma reunião. Primeiro, peça autorização para o Senhor te dar o dom, para que você possa, irmãos, ter a guia dele em tudo que você vai fazer. Há uma questão de divórcio na igreja? Quem que vai resolver? A Bíblia. Há uma questão de litígio na igreja? Quem que vai resolver? A Bíblia. É a justiça? O povo de Deus tem que ir na justiça? Não teria que ir não, se a igreja resolvesse os problemas, irmão. Então, o ministério consciente, eles têm que resolver os problemas da igreja dentro da igreja. Como? Com a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus fala. E é de Gênesis a Apocalipse. Não é pegar um versículo do Atos dos Apóstolos e aplicar não, irmão. Não é pegar um capítulo da igreja de Coríntios lá, que Paulo falou para uma igreja e aplicar em tudo. Vocês precisam tomar cuidado com isso. A Bíblia é um consenso, a Bíblia não se nega. É desde Gênesis até o Apocalipse. Então, irmãos, deixa o Senhor julgar vocês. Deixa a Bíblia julgar. E o Senhor diz, desde já para vocês, se vocês estão fazendo isso com limpeza de espírito, com pureza de mão e limpeza de coração, como servo de Deus, para juntar a minha obra, para guiar as ovelhas perdidas, para trazer os excluídos, para restaurar o povo de Israel que está pelas montanhas, diz o Senhor, desde já tem a minha bênção, desde já eu digo, estou aí no meio de vocês. Mas antes de vocês entrarem em reunião, antes de você fazer o primeiro culto na sua igreja, antes de você fazer a primeira reunião, tire uns momentos para ficar comigo, entre no templo, converse comigo, irmão, e sinta a confirmação do Espírito Santo. Vocês que vão fazer essa reunião aí em Uberlândia, o Senhor me dá de falar algo para vocês aí. Olha, um dia antes, vocês se santifiquem, faça jejum, faça oração, jejum de palavras torpes, jejum de consciência, de maus pensamentos, e prometa ao Senhor, dedicar-se a esta obra. Irmãos, quando, irmãos, eu faço uma ordenação, eu não uso as mesmas palavras que os anciãos todos usam, não. Quando eu faço uma ordenação, irmãos, eu uso essas palavras, ó. Irmão fulano de tal, você tem consciência que o Senhor que te chamou para servir a Ele, agora está te colocando nesse ministério para você honrar e para você trabalhar na obra de Deus. E que Ele está te colocando para você servir a Deus aonde Ele te mandar? Você concorda e você confirma isso? Aí ele responde sim, eu confirmo. Então, diante da igreja e diante do presbitério, nós se confirmamos para o ministério de ancião ou de diácono,
de acordo com as palavras que você acabou de proferir. Quer dizer, ele prometeu a Deus, não prometeu a Genésio não. E se ele parar no meio do caminho, irmão, eu estou com a minha consciência tranquila. Porque o pacto que ele fez não foi comigo. O pacto que ele fez foi com Deus. Então eu já ordenei vários. Ordenei vários. Agora, eles ficarem de pé na presença de Deus, não é o irmão Genésio que vai fazer não, são eles próprios. Eles servirem a Deus com alegria, são eles próprios. E se algum desses, quando eu ordeno, apresento a Deus, tem algum pensamento errado, não sou eu o culpado não, irmãos. É essa pessoa que vai dar conta a Deus. Se ele falou ali diante de Deus e da igreja, e depois ele negar, o julgamento vai ser entre ele e Deus. Ok? Bom, irmãos, então é esses conselhos que o Senhor colocou aqui para dar para vocês. Quando vocês forem se reunir, primeiro apresenta, irmãos, essa reunião para que o Senhor Jesus possa estar no meio de vocês. E sinta a confirmação. Tem que sentir a confirmação. Tem que sentir. Porque na igreja primitiva era assim. Ninguém começava um culto sem o Senhor manifestar a promessa antes, não. Eu fui em culto, irmão, que ficava meia hora. Se o culto fosse começar às 7h30, desde as 7 horas a irmandade entrava na igreja e ficava em comunhão, e era irmão manifestando aqui, manifestando lá em comunhão, outros orando, outros lendo a Bíblia, né? E assim, quando o irmão começasse o culto, o Senhor já estava ali. A gente inicia o culto em nome do Senhor Jesus, mas o Senhor já deve estar no culto. Desde que nós entramos e sentamos no banco, o Senhor já deve estar lá, irmão. A presença do Espírito Santo já está lá. E muitos não respeitam. Vão na igreja e a meia hora que fica antes de começar o culto é como se fosse lazer, como se fosse meia hora de lazer, onde se fala em negócio, onde se fala em tudo. Então, irmãos, é o seguinte, abrir uma igreja é muito bom. Quanto mais igrejas abrirem, melhor, porque a graça de Deus vai ser propagada de maneiras diferentes, entendeu? E vai atingir todos os perfis, né? Que se enquadrem na palavra. Meu irmão, a única coisa que a Bíblia não aceita é o pecado. É você querer ficar na igreja pecando, viu? Pecando e sendo crente e sendo de mamão. Tá? Agora roupa, barba, cabelo, vestido, desde que seja decente. Roupa, desde que seja decente. A calça comprida pode usar sim, irmão. Tem calça comprida que é mais decente do que vestido. O que não pode é usar uma roupa para insinuar. Sabe? Tem vestido que insinua mais do que qualquer calça comprida. Então, irmão, não vamos ser hipócrita. Não vamos fazer uma doutrina, irmão, de homem. Vamos seguir a doutrina da Bíblia? Então é isso. Que a graça do Senhor esteja na tua vida, esteja no teu ministério, esteja nessa igreja, esteja nessa nova reunião, esteja nesse novo ministério, que o Senhor possa te dar o devido crescimento, que possa ajudar vocês e abrir as portas do financeiro, porque vai precisar de dinheiro, né? E o dinheiro tem que entrar mesmo, e as irmandades têm que colaborar, têm que ajudar mesmo, desde que o ministério tenha caráter, seja honrado, seja honesto, e devolva esse dinheiro que entrar em benefícios para a obra de Deus, irmão. Ok? Que é isso que a igreja deve fazer. Igreja não deve guardar dinheiro em cofre, igreja não deve aplicar dinheiro, igreja não deve fazer negociata, igreja não deve, irmãos, repassar bens no outro CNPJ, viu? Tá? Não é proibido receber dinheiro não. Que Deus abra as portas mesmo que entre dinheiro. Quanto tiver que entrar e muito mais ainda. Que abra o coração do povo, irmão. Mas que isso receba de volta em quê? Em obras sociais, em ajuda de obra da piedade. É só obra de piedade? Não, irmão. É só construir igreja palácio para ficar lá dentro fazendo culto? Hein? É só isso? Não. Vocês têm que ter obra social, irmão. Tem que devolver isso em centros de habilitações. Tem que devolver isso em cursos profissionalizantes, como fazem as outras igrejas. Tá? Clínicas de recuperação, asilos, albergues, tá? Assistência médica para o povo, casa, moradia, construir moradia. Isso é obra de Deus. Irmãos, obra de Deus de ficar dentro de uma igreja, pregando, ou o povo lá ficar 1h30, 2 horas, 3 horas, um dia inteiro que seja, um domingo inteiro,
E depois durante a semana, irmão, esquecer de Deus. Sabe? Depois durante a semana, faz tudo quanto é coisa contrária ao que deve fazer um servo de Deus. E falar que está fazendo a obra de Deus. Então, é isso aí. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o poder do Espírito Santo esteja no seu ministério. Mas antes de começar qualquer coisa, sinta o sinal de Deus na tua vida e na vida desse ministério. Sinta, ore, ajoelhe, espere 10, 15, 20 minutos, irmão. Até o Senhor descer com poder e fogo, como Ele desceu aqui no templo. Glória a Deus. O poder de Deus nesse tempo foi tão grande. Sabe, irmãos? Que eles não podiam entrar. Veja bem, a glória de Deus encheu tanto aquele tempo que eles não conseguiam entrar, porque a glória de Deus estava tomando lá. É isso que nós temos que falar: Senhor, toma esse tempo com a sua glória. Toma a minha alma com a sua glória. Toma o nosso ministério com a sua glória. E assim, irmãos, o diabo jamais vai derrubar vocês. Viu? Seu ministério tem que ter a guia da palavra, do Espírito Santo. Jesus tem que ser o cabeça, o Espírito Santo a luz e a Bíblia como guia. Fiquem na paz, até a próxima. Deus abençoe a todos.